pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos para nossa aula A362. Essa aula, ela tem foco de apresentar para vocês quais os requisitos necessários para as instalações elétricas em grande afluência ao público. Existe uma norma que estabelece alguns requisitos de instalações elétricas em locais de grande afluência ao público. Quais são esses locais, por exemplo? Exposições, sejam as exposições em áreas abertas, áreas fechadas, circos, cinemas. Então, essa aula foca a apresentar algumas diferenças existentes, ou seja, diferenças não, algumas exigências da NBR 13570, que é uma norma que vai estabelecer os requisitos que as instalações elétricas devem possuir em áreas de grande afluência ao público. Então, assistam essa aula com bastante atenção para vocês verificarem os pontos diferentes e os pontos importantes em relação à norma 13570. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês como inspecionar e avaliar uma instalação elétrica de baixa tensão. Então, o foco na nossa aula é inspecionar e avaliar uma instalação elétrica de baixa tensão. Primeiramente, as normas que são utilizadas para avaliar as instalações elétricas de baixa tensão, nós temos e trabalhamos com a norma NBR 5410. É a norma de instalações elétricas de baixa tensão, cujo objetivo dela é estabelecer os requisitos necessários de uma instalação elétrica para garantir a segurança, a preservação dos bens e o funcionamento adequado das instalações. Pois bem, pessoal, uma das normas que nós utilizamos para inspecionar, para vistoriar e avaliar uma instalação elétrica de baixa tensão, utilizamos a NBR 5410 de 2004. Ela vai estabelecer os requisitos para garantir a segurança das pessoas, dos animais, e a preservação dos bens e o bom funcionamento dos equipamentos conectados nas instalações. Outra norma que também nós utilizamos, e avaliamos também, inspecionamos uma instalação elétrica, é a NR10. Ela estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando as medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que lidam diretamente ou indiretamente com serviços relacionados à eletricidade. Então, quando a gente vai inspecionar, a gente tem a NBR 5410 de 2004 e a NR10, os requisitos para garantir, no caso da NR10, a segurança dos trabalhadores que estão diretamente ou indiretamente ligados aos serviços de eletricidade. Então, nós já temos a norma. Agora, como inspecionar? Bom, a NBR 5410 tem um princípio fundamental, Uma instalação elétrica, todo mundo acha assim, terminou a instalação elétrica, já vai ligando a instalação e já está pronto. Não. Uma instalação elétrica, pessoal, antes dela entrar em operação, ela deve ser ensaiada, Ela deve ser testada e ensaiada, sendo ela uma instalação elétrica nova ou reforma. Então, veja bem, terminou uma instalação elétrica, ela deve ser ensaiada e testada e inspecionada antes mesmo que essa instalação entre em operação. Então, vocês eletricistas, terminaram a sua instalação,
naquele local que vocês estejam fazendo, o que vocês fazem? Fazem os ensaios, ou seja, ensaia a instalação elétrica, inspecione ela, né, antes que ela entre em operação. Aí eu trouxe aqui para vocês o item 4.1.14 da NBR 5410. Eu vou até marcar em vermelho aqui para vocês observarem. As instalações elétricas, nós sabemos que elas devem ser inspecionadas e ensaiadas antes de sua entrada em funcionamento, bem como após cada reforma que você faz, com vista a assegurar que elas foram executadas de acordo com a norma 5410. Então, veja bem, isso é um fato importante que a gente observa, né, que uma instalação elétrica, antes de entrar em operação, seja ela, pessoal, uma instalação nova ou uma instalação reformada, você deve, sim, fazer o comissionamento elétrico. Se for uma instalação elétrica de baixa tensão, que é o nosso foco, é fazer os ensaios, inspecionar, né, vistoriar, né, de forma a você fazer o comissionamento dessa instalação elétrica. Outro ponto importante que eu trago aqui para vocês, que eu risco novamente aqui embaixo em vermelho, que é o seguinte: qualquer instalação que seja nova, ampliada, reformada, ela deve ser inspecionada, instalada durante a sua, aqui que é importante, olha, durante a sua execução e quando concluída, antes que você coloque essa instalação elétrica em serviço que é colocada pelo usuário. Então, deve verificar todas as conformidades com a NBR 5410. Então, pessoal, terminou uma instalação elétrica, ela deve ser inspecionada, ela deve ser ensaiada, deve ser testada, antes que essa instalação possa ser colocada em serviço pelo usuário. Bom, mas aí eu tenho que inspecionar após a instalação elétrica estar concluída, né? Eu tenho alguns itens a se verificar, né? Você vai inspecionar uma instalação elétrica, verificar a existência dos projetos, dos diagramas elétricos, do projeto de aterramento e a definição dos materiais utilizados. Então, começou a inspeção, verifica, o primeiro ponto a verificar, essa instalação elétrica tem projeto, cadê os diagramas unifilares, cadê os diagramas elétricos, na verdade, cadê o projeto de aterramento? Isso tudo deve ser verificado em primeiro plano. Então, você começa dos projetos. Não tem projeto, já é uma não conformidade com quem? Com a NBR 5410 e também com a NR10, que a NR10 pede que a instalação elétrica ela deva ter os diagramas unifilares, os diagramas elétricos, né? E também o projeto de aterramento. Então, o primeiro ponto a se verificar na instalação, tem os projetos elétricos? Não, então já é uma não conformidade. Tem os diagramas elétricos, né? Os diagramas unifilares? Não tem. Então já é uma não conformidade com a NBR 5410 de 2004 e também em não conformidade com a NR10 em alguns requisitos relacionados, por exemplo, aos diagramas unifilares e a existência de um projeto de aterramento. Segundo ponto que eu quero colocar para vocês, que a instalação elétrica ela deve ser inspecionada visualmente. Primeiro passo. Além de ensaiada, ela deve ser, na verdade, ela deve ser inspecionada, ensaiada / testada. Uma inspeção visual, ela é destinada, você está aqui fazendo a inspeção visual dos painéis, essa inspeção visual, ela é destinada, gente, a verificar se os componentes que constituem a instalação fixa, eles estão em conforme com as normas aplicáveis, no caso a 5410,
se foram corretamente selecionados e instalados de acordo com a 5410, não é? Isso é importante de verificar, é um dos objetivos da 5410, e verificar se esses componentes elétricos não apresentam danos, né? Não apresentam danos, né? Danos em seu funcionamento. Isso também, pessoal, é muito, muito, muito importante. Então, a instalação elétrica, quando ela é inspecionada, ela deve atender esses requisitos. Verificar visualmente se existem danos durante a instalação em disjuntores, barramentos, se está tudo apertado, né? Você vai verificar se eles foram selecionados e instalados conforme a 5410. Então, esse é o primeiro objetivo, né? É você inspecionar essa instalação antes, obviamente, verificando os projetos. Então, isso é muito importante. Abrir o quadro elétrico, olha se os disjuntores estão instalados adequadamente conforme o projeto, se não apresentam danos aparentes, né, que possa comprometer o funcionamento da instalação. Outro ponto, né, importante na inspeção visual, vocês têm que observar o seguinte: na inspeção visual, você deve, assim, alguns itens que são de suma importância, que eu friso muito, você deve verificar as medidas de proteção contra choques elétricos e também as medidas contra os efeitos térmicos, ou seja, você deve verificar se a sua instalação elétrica ou se a instalação elétrica que você está inspecionando tem sistema de aterramento, que são medidas de proteção contra choques elétricos, se tem dispositivo a corrente diferencial, vocês conhecem que é o DR, né? Em áreas molhadas, né? Obviamente atendendo a NBR 5410. Então verifica-se a existência de proteção contra choques elétricos e também verifica a existência dos disjuntores que vão proteger contra os efeitos térmicos. Isso é importante. Chegou no quadro, tem DR, tem aterramento, os disjuntores, né, tem disjuntores de proteção contra os efeitos térmicos, vai verificando e avaliando em sua inspeção visual. Bom, agora a gente parte para alguns ensaios que existem, que eu vou apresentar alguns ensaios de suma importância para as instalações elétricas de baixa tensão. São os ensaios. Após ela inspecionada visualmente, ou vistoriadas ali visualmente, você vai começar agora a fazer o comissionamento, que são os ensaios elétricos. Primeiro é o teste de continuidade dos condutores de proteção e das equipotencialização. Através do aparelho de teste, medir a continuidade. O que é essa continuidade? Você vai em todo o trecho da instalação elétrica, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, nessa tomada, você vai medir a continuidade do condutor de proteção até o barramento do quadro de entrada. Então, para verificar se essa continuidade existe. Existem alguns instrumentos de teste em que você seleciona qual a continuidade que você quer. Geralmente a gente coloca aceitável uma continuidade de 2 ohms, não é? Então, todo o trecho da instalação, você vai pegar aqui, lá no quadro da instalação elétrica, e vir no pino central de todas as tomadas e verificar a existência da continuidade elétrica. Verificar também nas carcaças dos equipamentos se existe continuidade e qual o valor da continuidade em relação ao barramento de aterramento. Então, é um medidor de continuidade que vai medir resistência. Quanto menor a resistência, né, entre o pino central da tomada, por exemplo, e até o barramento de terra lá no quadro, melhor. A gente aceita, né, até uma continuidade de 2 ohms. Outro ponto a ser medido é a resistência de isolamento dos condutores. Então, através de um megômetro,
né? O megômetro ele vai injetar uma corrente contínua, né? E de acordo com a tabela 5410 a 60, aqui tem os valores de tensão que nós temos que aplicar para o megômetro fazer a medição. Então, geralmente, instalações elétricas de baixa tensão, em tensões até 500 volts, você pode aplicar tanto 250 quanto 500 volts. E aqui a gente tem os valores, né, da resistência. Eu aplico numa instalação elétrica, usando um megômetro, 250 volts e uma corrente contínua, tensão e corrente contínua, a tensão de 250 e a corrente de 1 mili, a resistência de isolamento tem que ser maior ou igual a 0,25 mega. Se eu trabalhar com 500 volts, ela tem que ser maior ou igual a 0,5 mega. E como seria esse ensaio para o seu comissionamento? Aqui eu tenho um exemplo do megômetro numa tomada medindo, por exemplo, do condutor de PE, de proteção de terra, para o condutor de fase. O megômetro injeta uma corrente, essa corrente ela vai do condutor de fase e ela retorna pelo condutor de PE. Quanto menor essa corrente, maior vai ser a resistência de isolamento, não é? Então, eu tenho que fazer isso entre os condutores de fase terra, como estou mostrando aqui, e tenho que fazer entre os condutores de fase e entre os condutores de fase neutro. Verificar se o isolamento está em conformidade com a NBR 5410 nessa tabela que eu mostro aqui para vocês. Outro ponto importante é que esse ensaio ele pode ser feito no quadro elétrico, né? Porque lá no quadro elétrico você tem os circuitos terminais, você pode fazer o ensaio lá, né? Lembrando que, não esqueçam, esse ensaio, e assim como o de medição de, o de continuidade não, mas esse ensaio de resistência e isolamento, como ele injeta corrente, é necessário que a instalação elétrica seja desligada, tá? Porque você está injetando tensão e corrente contínua. Então, imagina você tem aqui o condutor de fase, vou dar exemplo, e tem aqui o condutor de neutro. Quando a gente coloca aqui o megômetro para fazer a medição, ele injeta uma corrente, essa corrente, quando retorna pelo megômetro, ela retorna pelo isolamento entre os cabos. Então, quanto menor for essa corrente de retorno, melhor é, ou seja, melhor é o isolamento daquele condutor. Aí depois, pessoal, nós temos alguns ensaios de funcionamento. Esses ensaios de funcionamento é testar manualmente se os disjuntores estão com a monopala funcionando normalmente, né? Se os DRs estão acionando manualmente. Esses ensaios de funcionamento, eles são realizados em quadros elétricos, acionamentos, controle, nos intertravamentos, né? Você vai fazer um teste numa instalação elétrica, lá no QGBT, nos intertravamentos, devem ser verificados. Os ensaios eles devem ser submetidos para verificar o funcionamento, se o conjunto encontra-se adequadamente em funcionamento. Eu trago aqui um exemplo rápido da inspeção visual para vocês. Então, eu tenho aqui um quadro elétrico a ser inspecionado. Eu vou mostrar de forma bem rápida, algumas anomalias. Esses disjuntores são disjuntores do padrão NEMA. A gente sugere e coloca na inspeção como uma anomalia no fato de melhorar a instalação elétrica instalando disjuntores modernos, ou seja, disjuntores do padrão IEC. Então, aqui as anomalias de disjuntores são antigos, padrão NEMA. Outro ponto, os disjuntores aqui estão conectados com fios fora do barramento. Vocês podem observar aqui, ó, disjuntores conectados com fios fora do barramento. Outro ponto importante que a NBR 5410 pede é a instalação de dispositivo de proteção contra surto. Não tem nenhum dispositivo de proteção contra surto.
Outro ponto a se observar visualmente é a ausência de DR para as tomadas em áreas molhadas. Aqui não tem DR instalado. E também temos visualmente sinais de oxidação nas conexões. E todas as conexões são realizadas com cabos ligados diretamente nos disjuntores. A gente recomenda que esses cabos sejam ligados aos disjuntores usando terminais. Outro exemplo 2, bem rápido para a gente avaliar aqui, numa inspeção visual. Aqui eu posso observar que nós devemos fazer aqui a modernização dos disjuntores. Veja a situação dessa instalação. Os cabos são conectados diretamente, né, sem terminais, né, ausência de barramento de terra. Então, esse sistema aqui não tem barramento de terra, ou seja, não tem aterramento. A distribuição dos condutores, vocês podem observar, toda ela é realizada sem barramentos, né? Então, esses exemplos norteiam vocês para que vocês possam inspecionar uma instalação. Obviamente, fazendo as inspeções visuais e fazendo os ensaios que a gente dá o nome de comissionamento. Pessoal, então, essa aula foi uma aula rápida, mas que tem um foco importante que norteia vocês nas inspeções elétricas, nas instalações. Lembrando sempre que uma instalação elétrica, seja ela reforma ou seja ela uma instalação nova, ela deve ser inspecionada, ensaiada, testada antes de entrar em operação. Pessoal, fiquem ligados sempre no canal da Universidade da Elétrica.